Fala pessoal, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, não esperava, né? Tava querendo que o meu Vasco ganhasse no final de semana, mas vamos falar muito sobre o que aconteceu no Campeonato Carioca, com o meu time de coração, que é o Vasco, e também falar do Botafogo, né? Mas antes de chamar meu parceiro de zaga aqui, queria falar para vocês, entre, se inscreve no canal, compartilhe, dá essa moral pra gente. E aí agora a gente vai falar tudo que aconteceu com o Vasco e Botafogo, mas já também aí, né, tendo um pouco de ideia do que vai acontecer futuramente, né, para os próximos jogos do Vasco e do Botafogo, o Vasco pela Copa do Brasil e o Botafogo pela Copa Sul-Americana. E aí, Gonçalves? Vai Recopa, né? Recopa. Tá vendo? É muito campeonato esse Botafogo. Verdade, Rodrigão, meu parceiro, Nossa, meu tudo parceiro. bem? É um final de semana um pouco complicado, né? Tanto para Vasco quanto para Botafogo, porque os dois podem morrer abraçados na última rodada se empatarem o jogo e o Madureira vencer e o Fluminense também. Então, assim, eu acho que pelo que foi o jogo do Botafogo, realmente o Botafogo decepcionando. Pior início de temporada dos últimos 5 anos, né? O time reserva do Botafogo, a garotada não está conseguindo se encontrar, não está conseguindo mostrar um bom futebol. O Kaique, esse menino que tem entrado aí no segundo tempo, salvou o Botafogo mais uma vez, né? Porque senão poderia ter perdido mais um jogo para um time pequeno nesse Campeonato Carioca. E assim, agora é esperar, porque o Botafogo tem essa projeção de colocar o time titular focando na Recopa, né? O Botafogo joga na próxima quinta-feira, o primeiro jogo dessa final da Recopa contra o Racing lá na Argentina, que é fora. É um jogo importante, eu acho que o Botafogo tem que realmente encarar esse jogo com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque é um título inédito. O torcedor botafoguense, né, que nunca tinha conquistado, nunca tinha comemorado um título de Libertadores, né, e estava há quase 30 anos sem comemorar um novo título brasileiro, teve essa felicidade no final do ano passado, e quanto mais a gente vence, mais a gente tem que alimentar o desejo pela vitória. E o torcedor botafoguense, ele quer continuar comemorando títulos. Então, assim, na minha opinião, todo campeonato é importante, não pode deixar de ser importante você vencer um campeonato carioca, por exemplo. Não tem o mesmo peso, né, Rodrigo? Claro, que um campeonato brasileiro, que uma Libertadores, uma Sul-Americana. A Recopa não é um campeonato, é uma final, vale um troféu e que se joga todo ano o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Mas eu acho que o Botafogo tem que pensar em conquistar títulos. O Botafogo está fazendo o maior investimento da história do futebol carioca, talvez brasileiro, em uma única temporada. O Botafogo já investiu mais de 500 milhões em contratações. E agora o Caçapa agora que voltou, né? Exatamente. Como treinador efetivou agora, né? Tiraram aquilo que eu tinha te falado na última segunda-feira, né? Da importância de você ter um auxiliar permanente para que ele possa fazer a transição das comissões técnicas, dos treinadores, quando existe uma troca. E agora parece que o Caçapa, apesar de chegar com um discurso dizendo que quer mostrar o melhor para poder ser efetivado, eu acho que ele não vai ser efetivado, mas é importante que ele possa ser o auxiliar permanente do clube. Antes dele sair do Botafogo, ele tava bem, cara. Ele teve uma passagem boa. Ele teve uma passagem boa, mas já era o planejamento do clube trazer um treinador de mais hierarquia, de mais bagagem, como trouxeram o Arthur Jorge, e acabou dando certo. Mas eu defendo aqui, sempre defendi, a importância do clube ter um auxiliar permanente, e principalmente sendo um ex-jogador. Um ex-jogador de preferência identificado com o clube, que tenha história no clube. Tudo bem, o Botafogo não deu oportunidade a um ex-jogador do Botafogo para ser como antes teve o Lúcio Flávio, e trouxe o Caçapa, porque é um jogador identificado com a Eagle Futebol, que também é dona do Lyon, e o Caçapa já tinha e tem uma ligação grande com o Lyon, estava trabalhando no Lyon, e por isso teve essa oportunidade mais uma vez dada pelo John Textor. Mas já é um avanço, na minha opinião, em termos de estrutura e planejamento para a sequência das próximas temporadas. Você acha que o Caçapa ele vem
E mesmo que traga um treinador mesmo, que é o que, né? Que esse não é o treinador ainda, é o interino, como ele colocou, né? Sim. Você acha que ele fica como lembra daquela função que a gente estava falando do Milton Cruz? Ele fica pro clube depois ou não? Isso. Eu acho que essa seria a intenção, a Não, melhor essa coisa, é a função. né? O auxiliar permanente, ele vai sempre estar ali contratado pelo clube, é um funcionário do clube para fazer sempre a transição quando existia a troca de treinador. É, porque não faz sentido. Fala, pô, Caçava, vem cá, seja treinador aqui, aí eu estou trazendo, seja interino, e aí agora você sai que eu trouxe um outro. Não, eu acho que eu já estou vendo mais ou menos aquela função que ele falava. Pô, tem que ter um Milton Cruz nos clubes, que nem essa Sim. função. Que o o caso até do teve... Pedrinho estava fazendo, o Felipe estava fazendo no Vasco. Sim. Mas aí já colocaram ele em outra função. Então, Exato. Então, eu acho que essa é a função que o Caçapa vai ocupar depois que vir um treinador. Com certeza. Que o presidente já falou, né? O presidente do seu time já falou. Carioca, meu amigo. Deixa pra lá. Porque também tem umas competições importantes também. Mas eu discordo que o Carioca é o Carioca. Mas é o que ele já falou. O torcedor sempre quer vencer, quer conquistar títulos. Então, assim, por mais que você não dê importância a algumas competições, a gente sabe que não tem o mesmo peso. Né? Um campeonato brasileiro e uma Libertadores tem um peso muito maior do que um campeonato carioca. Mas o campeonato estadual é uma tradição do futebol brasileiro. A gente tem que respeitar a história dos estaduais, que revelaram sempre grandes craques para a história do nosso futebol. Né? Ou seja, a temporada sempre começa com os campeonatos estaduais. Mas ele não quer errar, revela sempre Gonçalo. Muitos jogadores. Dá pra ver que ele não quer errar, cara. Mas Se já ele errou. Já errou lá em dezembro, quando já falou, não quero ficar mais. Já começou errado. Ele já começou errado. Começou errado, primeiro, de não ter, desde o ano passado, ter essa função, esse profissional como auxiliar permanente do clube para que ele pudesse fazer a transição. Exatamente. Né? Tudo bem que ele não esperava que o Arthur Jorge fosse sair, o Arthur Jorge acabou optando em sair do clube, mas aí a gente viu a falha nesse planejamento da comissão técnica por Botafogo não ter um auxiliar permanente que pudesse fazer essa transição sem que, mesmo com as mudanças, as saídas de vários jogadores, o clube pudesse manter uma melhor performance nesse início do campeonato. Porque é vergonhoso para o torcedor botafoguense. O Botafogo, mesmo com o time reserva, não importa, é Botafogo. Não, mas no meio de semana não foi time reserva, não. Tudo bem. Não mas foi assim, time reserva. O Botafogo. Pô, se a gente for ver todo o time, terminou eu tô vendo aqui, o ano. o time do Botafogo. Cara, são. Tirando, né, quem já saiu do time, que não está ali, mas o resto é tudo titular, cara. Sim, Danilo, a defesa é toda Barbosa, titular. Alain, Freitas, o Botafogo Gregório, teve 7 jogadores titulares que jogaram o ano passado a final da Libertadores, por exemplo. Mas é o seguinte, o que eu penso, e o torcedor também, eu estou analisando como torcedor. Né? O torcedor quer sempre ver o seu time vencer. O Botafogo terminou a temporada de 2024 como a melhor temporada da sua história. E essa história vai para o mundo. Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Não pode, agora, se você está, os outros jornalistas no mundo estão procurando saber notícias de futebol brasileiro e estão olhando o Botafogo numa situação como essa, não entende. Fala, mas como um time que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, está jogando agora, eu estou vendo aqui, perdendo para times que não estão nem na 4ª divisão. E que está fora da zona de classificação do Campeonato Carioca. Exato. A imagem que passa para o mundo, o torcedor que está lá do outro lado do mundo, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, ele está vendo o resultado do Botafogo. Né? Ele não quer saber se está jogando com jogadores da base, é o Botafogo. Então o Botafogo tem que se manter forte. E em qualquer competição que o Botafogo entrar, tem que entrar para vencer. Tem que ser assim, Carioca, quem são os favoritos a vencer o Carioca? Botafogo. Brasileiro, quem são os favoritos a vencer? O Botafogo tem que estar entre os favoritos. A Libertadores também. Até porque está aí o investimento de 500 milhões. Então, se você contrata os jogadores e não consegue performar, o torcedor fica na bronca. Então, realmente os investimentos estão sendo altos. Mas o que falta, eu acho que
aí é aquele negócio. Pô, fez o investimento de trazer o Caçapa? Fez, mas aí falta o treinador. Que aí se a gente vê um time... E aí, pegando um pouquinho do que você falou, que esperar do Botafogo? O Botafogo, antes de ser campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, ele teve um ano que, que ele perdeu o campeonato para ele mesmo. Aí depois ele vem para um ano brilhante e agora ele entra para num ano que ele nem aparece nem na classificação do Campeonato Carioca. E aí ele já perdeu ele já perdeu o seu rival um campeonato, importante, uma taça né? importante. Vamos colocar uma taça assim, exatamente. É. E agora ele quarta-feira tem o primeiro jogo de novo pela Recopa, um time argentino. Então, quando eu vejo assim, é um time que tem uma formação que tá muito fácil, o que falta aqui é um treinador. Aí eu vejo muito esse negócio, cara, ele não tá querendo errar, entendeu? Então eu acho que falta um pouco pro Botafogo. O que falta pro Botafogo, na verdade, que eu acho que pro Vasco falta muita coisa, pro Botafogo só falta realmente um treinador. Por isso que eu acho que é que nem o presidente do Botafogo falou, cara, não tem como eu pegar um treinador agora para assumir o Botafogo num campeonato carioca. Ele tá vendo o ano inteiro, entendeu? Então, e as contratações que ele fez o ano passado, cara, caiu muito bem. Não tem como falar, pô, não contratou certo, não trouxe as peças certas, não vendeu bem. Então o cara sabe fazer as coisas, entendeu? Só que aí entra um pouquinho. O torcedor vai entender isso de tipo, Carioca a gente não quer, Carioca não, deixa, vamos ver o taça. Mas já perdeu uma taça, Gonçalo. Aí vem agora no final, no meio de semana, já perde o primeiro jogo, fica fora da final. Você ganhar campeonato é uma coisa, mas o Botafogo ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca, ou enfim, do que for, eu acho que começa a ter aquela impaciência do torcedor, já toda aquela alegria do ano passado já começa a vir toda à tona, nego ficar bravo, é zoação, e o brasileiro não tem essa não, cara. Os caras zoam e os caras entram na pilha, Não, e velho. não é só isso, Rodrigo. Assim, nós, quando íamos jogar contra um adversário, somente uma final, é natural que você analise o momento desse adversário, né? E de acordo com o momento desse adversário, você vai respeitar mais ou vai respeitar menos. Então, o Botafogo, para o Racing, é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Então, a expectativa que o Racing tinha, né, desde o final do ano passado também, que começou a projetar essa final, era de que, pô, vamos enfrentar o melhor time da América do Sul e o melhor time do Brasil. Isso há 2 meses atrás. Hoje, se o Racing for ver o momento do Botafogo, já não vai respeitar tanto, amigo, como respeitaria se o Botafogo tivesse, nesse momento, disputando ali as primeiras colocações do Campeonato Carioca. Então isso, para um jogo como esse, são 2 jogos, né? Um jogo lá na Argentina e na semana que vem um jogo aqui no Brasil. Mas para esse primeiro jogo na Argentina, os caras não vão respeitar o Botafogo. Por quê? Vão olhar e vão falar, não, peraí, o Botafogo perdeu para times que não estão nem na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Se eles forem olhar e saber quem são esses clubes que disputam o Campeonato Carioca, eles não vão achar no No Campeonato segundo Brasileiro. jogo já do jogo de volta, pode ser que já tenha saído do Campeonato Carioca. Não, sem dúvida. Já pode ter uma eliminação ali que, né? Exato. E aí então, como que vai para esse jogo no meio de semana? É o tal negócio. Esse negócio de dizer que o campeonato estadual não tem importância, mas não é só pelo peso do campeonato, é pelo que representa no momento de qualquer clube. Se o Botafogo está ali disputando com o Flamengo em primeiro lugar, o Racing ia olhar e falar, pô, os caras estão igual terminaram o ano passado. Foram os melhores do Brasil, foram os melhores da América do Sul e estão lá nas cabeças. Então, pô, a gente tem que respeitar esse time, a gente tem que... né, é outra preocupação. Agora, vão olhar o Botafogo nessa situação atual, não importa. Eles podem até ver, está mesclando, não colocou o time titular. Isso é melhor para eles.
Porque eles, sabendo que o time titular, os principais jogadores, não vem jogando constantemente, eles vão saber que não tem um bom entrosamento, que não estão num bom momento, apesar de serem 7 jogadores que terminaram conquistando a Libertadores no ano passado. Mas isso, para o adversário, faz parte de um planejamento, de uma análise e principalmente do motivacional para que eles possam se preparar para enfrentar um jogo como esse, para enfrentar uma final de uma Recopa. Então, o Botafogo tem que reagir urgentemente, porque não pode continuar tendo esse tipo de desempenho, essa performance pífia, como está tendo até o momento. Antes de eu perguntar aqui pro Gonçalves, falar para ele o que né, perguntar para ele o que aconteceu com o Botafogo e Flamengo no meio de semana, fazer um convite para você, ó. Aqui, ó. Julião, o Júlio adora aqui uma costela no bafo que tem aqui. Eu tenho certeza que se você vir aqui na Boi Brasil, o Gonçalves aqui tem carteirinha aqui. O Gonçalves frequenta aqui a Boi Brasil desde quando, Gonçalves? Desde que eu estou aqui, Orlando. Desde que eu cheguei aqui há 7 anos, eu sou cliente. Não sou um cliente, né? Mas a Boi Brasil trata a todos com muito carinho, né? Com muito respeito. É uma família, a gente se sente em casa aqui na Boi Brasil. Então, se você está aqui em Orlando e não conhece ainda, quer comer aquela carne, aquele churrasco, vem aqui na Boi Brasil. Eu tenho certeza que... Então, galera, ó, se você passar aqui pela Disney, vir passear em Orlando, não deixe de vir aqui na Boi Brasil e aquele almoço, pegar aquela costela, aquela picanha. Eu sou do lado da picanha, agora o Júlio vem, ó, só na costela, né, Júlio? E o Cláudio já é mais da salada, com coraçãozinho de frango. Então, galera, mas não deixe de vir aqui no Boi Brasil e almoçar, que você vai comer muito bem, como se tivesse no Brasil, né? É verdade. É isso aí. É isso aí. Gonçalo, me fala, eu sinceramente, eu gostei do jogo do... Eu gostava desses confrontos de clássico, que é pegado, que tem aquela briga, e briga que a gente fala entre aspas, né? Aquele empurra-empurra que faz parte do jogo. E lógico que passou um pouco do ponto no meio de semana. Teve popó, teve uns nocaute ali, teve jogador perdendo o dente, né? Soco, apesar que a gente, né, eu era um jogador que jogava num perfil muito mais forte, o Gonçalves também, mas nunca eu cheguei a brigar dentro do campo, assim, de soco. Então, pra mim até... Cara, eu não gosto muito de ver isso, mas assim, aquela briga pra ganhar, isso aí... Esse empurra-porra sempre vai acontecer, sempre aconteceu e é normal no futebol brasileiro. Agora... Posso dar uma cornetadinha antes de você falar, Gonçalo? Sim. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar aqui. Cadê o... Como que chama o nosso... Qual é a corneta? O nosso zagueiro? Barbosa. Cadê você juvenil, velho? Juvenil, velho. Falei, olha que juvenil, o Bruno Henrique esperou ele vir, aí falou ali, colocou a bola ali na frente aqui, falou, seu fraco, fica quietinho. Fala, não, chega junto, tá bom. Né? Não adianta não, tinha acabado o jogo, você viu? A confusão veio que acabou o jogo, o Bruno Henrique acabou com a bola no pé ali, ele colocou e o Barbosa veio. Não, ele estava sentado, sentado no chão e falou alguma coisa pro Barbosa, o Barbosa foi em cima dele. Pega lá meu DVD do Gonçalves, que o atacante, rebolava ali na frente dele ali, ele falou, não, eu não vou entrar nessa onda. Exato. Os caras vinham, o Guerreiro lá pra cima de mim, calma, toma aqui um peitinho aqui, vai, cara, depois você pega... eu vou falar... Juvenil. Eu vou começar a colocar os juvenil da semana aqui, viu, cara? Tem que esperar o momento certo, né? Não pode entrar nessa pilha. Principalmente o jogo já tinha terminado. E o que aconteceu? Pegou uma suspensão e o Bruno Henrique ficou de boa. Por quê? Porque a imagem mostra o Bruno Henrique sentado e o Barbosa indo para cima dele, ele no chão. Ainda é pior, né? Porque o jogador está caído ali, ele foi para cima e não é um ato apanhou que, digamos, ainda. Não, depois da confusão, teve um outro jogador do Flamengo que soltou o braço e parece que pegou nele, perdeu um dente. E depois os jogadores ficaram no túnel esperando, teve mais confusão. Isso não é legal para o futebol, acho que eles passaram do ponto, né? Faltou ali ter mais comando, né, da direção, do e depois coordenador. foram pro túnel, cara. Exato, no túnel.
com inseguranças Porra, ali né? para fazer aquilo ali. A gente está incitando esse tipo de cena, esse tipo de situação, é totalmente prejudicial ao nosso futebol, porque incita a violência Se entre os tem um treinador, torcedores. deixaria fazer isso? Ele sabendo que vai prejudicar todo o time dele ali, já com um expulso e ainda esperar ali Mas no isso túnel para fazer? não é só culpa, não é só responsabilidade, Rodrigo, na minha opinião, do Acho que o treinador, diretor, não, mas sim do geral ali, diretor, do coordenador, enfim, de todos os profissionais que fazem parte do staff da comissão. Então ali faltou ter alguém mais de peso, com mais experiência, para chegar nos jogadores, ó, acabou, todo mundo para dentro, pega os segurança, acabou, entrou, morreu, acabou, deixa para lá, entendeu? Já os caras até se conhecem, todo mundo mora na Barra, meu irmão. Tem alguma diferença? Depois encontra agora no lá de mesmo fora do condomínio, estádio, mesmo, ó. e tira a diferença de homem para homem. Agora, não adianta você ali dentro de campo, né, sendo transmitido para o mundo inteiro, e citar, passar esse tipo de situação, que depois o torcedor sai do estádio, aí querem brigar na rua, querem se matar na rua em função disso. Por quê? Porque foram motivados, incitados pelos próprios jogadores dentro de campo. É uma cena, o tipo de atitude que eu, sinceramente, Não, eu também não. reprovo Eu também. totalmente. Não é isso que eu prego, que vem pregando há muito tempo, né, pela paz no futebol. O futebol foi criado por Deus para que as pessoas possam confraternizar a vida, desfrutar com alegria, se motivarem através das vitórias, se superarem através das derrotas, né? E não adianta você levar esse sentimento que você acaba pegando ali num jogo de futebol para fora, né? Para a família, para o trabalho, né? Por aí. Então, os jogadores vacilaram essa nesse briga ponto. que teve ali refletiu muito do que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo, se você tem um time que tem uma base que vem do ano passado, jogando junto, sai uma peça, já um time que já sabe o que tem que fazer. O treinador já é aquele treinador que se pegar e falar pro Bruno Henrique vai de lateral e ele vai fazer e não vai ficar de biquinho, sai. Ele tem o grupo na mão. E aí você traz isso para jogar, você tem que você tem que regualar, você tem que igualar ele de outra forma. Pelo Sim. menos quando a gente jogava, e nós estamos falando de Botafogo e Flamengo, cara, não dá, cara, monta a casinha, vamos jogar o simples, você tem um adversário, você tem que entender ele, cara. Não é assim que funciona, vamos lá, e aí as coisas já não vêm dando certo pro Botafogo. Os jogadores estão tudo pilhado, porque pede, vem, e quando você acostuma a ganhar, pode ser que lá na arquibancada não venha a vaia pros jogadores, assim, no geral. Mas você sabe que no Rio de Janeiro tem a zoação. Sempre. Tem zoação. Sempre vai ter. Tem. Passou, é uma piadinha que um flamenguista joga, às vezes é um Botafogo, e aí, vamos ganhar. Aquela, né? Não é aquela cobrança, mas é aquela piadinha. Vamos ganhar. E aí, Gonçalo? Esse time aí. No Rio de Janeiro tem isso. Eu fiquei Não é só no Rio, lá. não. É no Rio, em São em todo Paulo, lugar. em Minas. Pô, e aí? O ano Essa passado ganhamos rivalidade, agora. a rivalidade do campeonato brasileiro, ela foi construída através dos campeonatos estaduais, cara. O campeonato estadual é o início de tudo. Então, esse negócio de falar, não tem peso, não vamos dar importância, o estadual não vale nada. Por mais que até alguns profissionais da imprensa tentem diminuir a importância do campeonato estadual, nós que jogamos e como torcedores, a gente sabe o quanto é importante e sim, todo torcedor quer comemorar o título do campeonato estadual. Então, assim, o torcedor até gosta desse tipo de atitude, né, dos jogadores de quererem não aceitar provocação, de partir para cima do adversário e tal. Não é legal, porque isso incita a violência, mas esse é o clima realmente que sempre existiu dos campeonatos estaduais. Essa rivalidade entre Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Vasco e Botafogo, Fla-Flu, Botafogo e Fluminense, é uma rivalidade que já vem de anos e anos. No Rio, em São Paulo, entre os 4 grandes clubes de São Paulo, em Minas, no Sul, Grenal, enfim. Isso não vai terminar nunca. Isso é o que move a paixão do torcedor, né?
Não, isso não vai mesmo, não. Bom, vamos chamar um comercial ou não? E aí, Claudio, bora? Bora. Então vamos chamar um comercial aqui. Você quer andar no estilo? Então eu vou dar uma dica para você. Venha conhecer a X-Look, a marca que cresce cada vez mais, com diversas variedades de camisetas e bonés. Acesse o QR Code que está no canto de sua tela e confere lá. Você quer andar no estilo? Venha conhecer a X-Look. Infoprodutor, procurando uma maneira de escalar sua operação e aumentar as suas vendas? Conheça o Nova. Tudo o que você precisa em uma única ferramenta. A plataforma completa do Infoprodutor. É tudo online. Split de vendas, checkout, pagamentos e recebimentos, notas fiscais, estornos, extratos e muito mais. Acesse agora mesmo nova.money e fale com o nosso time. Nova. Bom, estamos de volta aqui com o Canal Clássico e agora vamos falar sobre os resultados dessa rodada. Vamos analisar também o clássico Flamengo e Vasco. Depois dessa última rodada, classificação, o Flamengo continua em primeiro lugar com 20 pontos, seguido do Volta Redonda com 20, Madureira com 15 em terceiro, Vasco com 14, Fluminense 14, Botafogo 13 na sexta posição, Sampaio Corrêa com 13 na sétima e o Nova Iguaçu com 13 também. Esses clubes, né, Rodrigo? Todos eles têm chance Até o Nova para essa Iguaçu tem última chance rodada, pra até o Nova classificar. Iguaçu. E Porque se temos duas vagas. Nova Iguaçu pega o Isso. Madureira, se vencer vai a 16. Se Botafogo e Vasco empatarem, o Vasco vai a 15, fica fora. Botafogo vai a 14, também fica fora. Então o Nova Iguaçu classificaria. Não, é Né? lógico que o Botafogo e o Sampaio Corrêa aqui, do Botafogo Porque o para Fluminense baixo pega o já não Bangu. depende, não O depende Bangu só já, de, o Bangu já está Já rebaixado, já está tá morto. Então, assim, o Fluminense deve vencer. que é o Deve vencer o Bangu para poder se classificar. Então, assim, se Botafogo e Vasco empatarem, está arriscado os dois morrerem abraçados e vão ficar fora. que faz. Amigo, é isso aí. Ah, pelo O amor. Bangu já está rebaixado, Boa Vista não tem chance, o Maricá não tem chance, mas são 8 clubes brigando por 4. Na verdade, por duas, são Duas vagas, é. 2 vagas, porque Flamengo e Botafogo já estão classificados, né? E o jogo, e por isso que esse jogo, às vezes, você tem que entender muito, né? Que foi esse jogo do final de semana, Flamengo e Vasco. O time do Flamengo era superior? Era. Todo mundo sabe que joga melhor que o Vasco, tem peças melhor, como você falou, pô, Rodrigo, é até covardia, né? Pô, levanta lá sai o Arrascaeta, entra, Luiz Araújo. pô, Sai o Michael, entra sai o Michael, Cebolinha. entra o Cebolinha. Então, É. tipo assim, é quase sabendo que é Ainda difícil. tem o Pedro que está de fora, Então, né? é Ainda tem o Pedro difícil de fora. ganhar, mas você tem que saber jogar. Clássico é clássico, independente se você tem o time melhor, mas aí você tem que igualar de outra forma, é vontade. E o que demonstrou para mim, né, assistindo o jogo e até nas redes sociais, eu vejo muito, né, pessoal na minha rede social e na época que jogava esses, né, eu, Nenê, esses caras, era diferente. Pelo menos os caras davam garra, demonstrava dentro de campo que poderia vencer o adversário. E o Vasco não teve isso no primeiro tempo, cara. Os muitos jogadores, Tietê, até ali a dupla de zaga, o Freitas, o Vitor. Parecia ataque Cara, contra a defesa o primeiro tempo, né? O até Flamengo foi superior Até totalmente. a jogada do com pênalti. 80% de posse Não. de bola. A jogada do pênalti, foi pênalti, é discutível, tudo bem, mas 5 jogadores do Vasco dentro da área e 2 do Flamengo. É desorganizado. Então, assim, o Vasco, quando vai jogar com o Flamengo, com o Botafogo, que tem agora o confronto agora, no final de semana, é outra postura. Não é assim que joga. Tem que ser ligado, tem que ter raça, que nem a torcida fala. É um jogo diferente, independente do se é o Flamengo, é o Botafogo, é o Fluminense.
É diferente E o a jogo. performance do time, Tá né, tratando como se fosse jogar com o Bangu. reflete no torcedor. Véio. Tu viu que a torcida do Vasco não compareceu no Maracanã. Por quê? Já sabia da superioridade do Flamengo e também não podia esperar muita coisa desse time do Vasco, que não tem apresentado até agora uma boa performance. Então, os jogadores ainda que têm qualidade, né, como um Coutinho, como um Payet, mas ainda muito abaixo, né, em termos de condicionamento físico, da sua melhor performance técnica, e não estão entregando. Então, o torcedor olha e vê a superioridade do Flamengo. O primeiro tempo foi um massacre do Flamengo. No segundo tempo, o Vasco até voltou melhor. Acho que o Vasco, eles conversaram, né, no intervalo. O Carille, logicamente, mexeu com o ânimo dos jogadores e o Vasco voltou melhor, mais agressivo, mais ofensivo. Mas aí o Felipe Luiz, com o elenco que tem, fez mudanças. Ele só mexeu as peças. Mexeu as peças. Pô, tirou o Arrascaeta, botou o Luiz Araújo. Botou o Luiz Araújo de ala esquerda, né? Botou o Léo Ortiz no jogo, fazendo 3 zagueiros. E aí o Flamengo retomou, né, a rédea do jogo e continuou com mais posse de bola. O primeiro tempo foi total do Flamengo. O segundo tempo o Vasco começou melhor, os primeiros 15 minutos, mas depois da mexida do Felipe Luiz, o Flamengo voltou a ser superior, com mais posse de bola, criando mais, e poderia até ter vencido por um placar maior. Mas aí eu vejo muito, quando você fala substituir, pô, não dá nem para comparar. Não vamos nem comparar, porque realmente fica feio. Mas quando você pega um país que o ano passado teve alguns, gol de falta, chamava a torcida, ficava lá aplaudindo lá depois do jogo. Ele não faz mais, né? Não faz, né, o Paê? Não faz porque senão vai ser cara, o cara não consegue jogar. E aí quando você tem o Coutinho em campo, que o Coutinho, eu chamo que ele ia ficar até para jogar um pouquinho com o Paê e ficou um pouco e já tirou, e aí o Coutinho foi bravo pro banco, que eu vi lá algumas cenas, assim, que, né, umas imagens. Mas é impressionante como o Paê é aquele meia que agora é só pro lado, cara. É só pro lado, joga aqui, vem, toca aqui. Mas cara, assim, na nossa época, Rodrigo, não muda. Na nossa época, começava a temporada, a gente precisava jogar cada vez mais jogos juntos para poder o time ganhar novamente o entrosamento que tinha no ano anterior. Mesmo com a chegada de um ou outro jogadores, a gente procurava entregar o nosso melhor à medida que a gente ia se condicionando, ia tendo mais tempo de treinamento. Isso é natural. Só que os jogadores precisavam jogar. E o técnico falava, todo time tinha os seus principais jogadores e os treinadores falavam, com a sequência dos jogos, né, e dos treinamentos, a equipe vai ganhando um entrosamento melhor para que possa apresentar uma melhor performance. Só que hoje em dia, os treinadores não pensam assim, em botar os melhores jogadores para jogarem mais jogos, para que eles possam ganhando o entrosamento e se condicionando melhor física e tecnicamente. Os treinadores querem poupar, é o que você falou. Não, vou botar o Payet aqui nesse jogo, no outro jogo eu vou tirar ele, vou poupar para que ele não tenha risco de lesão, vou botar o Coutinho nesse jogo, no outro eu vou tirar. E o jogador, ele quer jogar, ainda sai na bronca como saiu o Coutinho. E o cara fica na bronca mesmo, porque ele sabe que ele precisa jogar cada vez mais para se condicionar. Cara. Lógico, Vasco e Flamengo não tem... Vai poupar num clássico, tem. Vai poupar? Tem que poupar. Tá, tudo bem, esse jogo aqui é com o Bangu em casa. Tá bom, você vai jogar o primeiro tempo e depois eu vou te tirar. É uma coisa. E uma ou outra peça, cara. Então, mas agora, o time titular... O Flamengo... o Carille deve ter um time na cabeça. Ele tem um elenco ali, o Carille já deve ter o time ideal dele na cabeça dele. Para que ele possa construir o esquema de jogo dele e treinar essa ideia de jogo para que os jogadores possam executar da forma como ele imagina, ele tem que botar os melhores para jogar, cara. Ele tem esse time que ele tem na cabeça, ele tem que botar para jogar. Nem que seja todo jogo no estadual, o primeiro tempo e no segundo tempo, como você falou, tire ali para dar uma poupada no condicionamento do cara. Agora, tem que ganhar entrosamento. Entrosamento só se ganha jogando. Não adianta.
Aí, não vou botar o Coutinho e o Payet junto não, porque... Mesmo porque não tem mais que... coletivo. Na época tinha, vamos fazer coletivo. Hoje não tem mais, esquece. Nem na minha época, nós estamos falando de 4 anos atrás, 5 anos, 2 anos atrás. Porra, é mesmo? Tu jogou até tudo isso? Joguei até 2 sai atrás. Na minha não época... Não tinha mais coletivo, Gonçalves. Na minha época, não ele falava assim, mais. pô, esse cara tá jogando ainda? Tá jogando mesmo ou tá... Não vou nem falar a palavra aqui, né? Tu sabe qual é que o nego falava na maldade, né? Pô, fulano tá... Não, bom, mas se eu vou colocar aqui, tem uns 2, 3 aqui que também já pararam de jogar, velho. Não, mas tô falando, se a gente for falar assim do Vasco, se o Carille não classificar agora, se o Vasco não classificar no final de semana, o Carille cai. Tu acha? Cai. Cai porque... Não cai porque... o presidente, o Pedrinho vai lá, cair, ele vai cair... Eu cara, acho que não cai não, porque eles estão agora, a cada ano que passa, eles estão reforçando essa cultura de que início de campeonato estadual não se deve dar muita importância, é para preparar a equipe para o brasileiro. Só que eu não vejo outra forma de você preparar bem uma equipe sem você colocar os melhores em campo a cada jogo para que eles possam se condicionar e também vivenciar, porque jogo é jogo e treino é treino. Esse ditado antigo, treinar é uma coisa, jogar é outra. Então não adianta você só preparar o jogador através dos treinamentos, né, do departamento de saúde que hoje os clubes têm, e os caras não irem a campo para jogar juntos e poderem ir melhorando a performance como um todo. Né? Uma coisa é você fazer uma preparação específica fisicamente para recuperar alguns jogadores que vêm de lesão, né? Para você recuperar os jogadores que chegaram das férias um pouco acima do peso. Então, tudo isso é o condicionamento físico e o trabalho no dia a dia que vai melhorar essa condição física do jogador. Agora, dentro de campo, ideia de jogo, sistema tático, você só consegue performar colocando os melhores para jogar, dentro daquilo que você idealiza e que você acredita que vai ser o melhor esquema de jogo para que você possa conquistar as vitórias ao longo das competições que você vai disputar. Então, Rodrigo, eu não entendo, sinceramente, esse negócio de vou poupar os jogadores aqui, porque aí você bota o Payet no banco, bota ele no segundo tempo. Se ele não é capaz de jogar 30 minutos desde cara bem, como é que ele vai jogar 30 minutos depois, 20 minutos bem, entrando no segundo tempo? Mas, aí você, a Helena estava falando, olha o banco de reserva. O banco de reserva tem o Souza. O Souza, o ano passado, na estreia dele já foi expulso. Aí ele dá uma entrevista, eu tenho muito a oferecer ao Vasco, eu vou ajudar muito. O Vasco vem e assina o contrato com ele. O Vasco não tinha zagueiro. O único zagueiro que realmente fazia uma função de zagueiro lá, que na reta final ajudou muito, era o Maicon. O Maicon é o que eu vejo assim de... Aí você tem o Souza no banco de reserva, que ele é reserva do Freitas. Cara, do menino um garoto. Cara, aí eu te falo, um cara experiente, como o Souza, que jogou fora tal, e vem e é reserva de um menino de 24 anos. Não, Gonçalo. Aí eu vejo o elenco do Vasco assim, ó. Tá largado? Vem, vamos fazer um contrato. Eu tô sem clube. Eu tô aqui encostado aqui no Bahia, eu tô encostado aqui no clube. Vem, vamos ver se a gente traz. É o que aconteceu com o Souza. E você tem o Alex Teixeira no banco e não bota o cara para jogar num clássico como esse, que é um jogador de peso, um jogador que tá acostumado, o Paulo Henrique é reserva do Puma, velho. Puma Rodrigues, cara. Puma Rodrigues, e ele coloca se ele coloca o Puma Rodrigues, é porque ele não confia nos zagueiros, que é o Paulo Vitor do lado do Puma Rodrigues. Exatamente. Porque o Puma, ele joga do meio para frente, ele não consegue fazer as duas funções. Agora, o Paulo Henrique também. Eu não marco muito. Mas se você ficar esperando o Piton não marca. Vem ali, não marca. O ano passado sofreu muito. Então, esses são os grandes problemas que o Vasco tem e que não contrata. Aí contrata o Puma Rodrigues. Ficou, então, pô, se eu não consigo
se eu não consigo, que é o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, ele coloca o Maicon ele coloca o Maicon à frente e coloca um outro zagueiro que não ataca muito. E aí ele dá liberdade aqui. Quando um cansa, o outro faz assim, ó. Então faz isso, pô. Faz isso então. Agora, colocar o Paulo Henrique no banco, pro Puma Rodrigues num clássico, aí o cara vem fazendo gol. Deu uma vitória pro Vasco até recentemente. Aí tem o Souza no banco falando que vai, eu vou fazer isso, fazer aquilo. É reserva do moleque de 26 anos, de 24 anos. Não pela idade, eu não tô falando assim, eu tô falando pra idade de um jogo desse, que você precisa dos caras cascudos dentro do campo. Se eu não comecei o jogo, mas assim, eu sei que eu vou entrar. Não, é o que eu tô Você tá falando. entendendo? Você tem Então, o Alex cara, Teixeira no banco, o time tá perdendo no segundo tempo, ele botou o Payet e não botou o Alex Não, Teixeira. ele não entrou. Ele trocou o Payet pelo Hugo Moura, ele trocou o Paulinho pelo Tietê. Então você pode ver que por que o time melhorou? Lógico, pô, colocou só nego para marcar. Então, assim, não tem força. O Vasco melhorou ali um pouquinho, porque não entendeu o jogo. A hora que pegou e levou os gols e não estava conseguindo marcar, o cara falou, meu filho, ou vocês é assim que jogam um clássico, ou senão vocês vão continuar na roda do jeito que tá. Então, assim, muitos jogadores que ali, ó, até agora, Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Léo Piton, ele faz o jogo dele mesmo, o Carvalho, eu acho que tá bem ali, o Tietê entrou depois, o Coutinho, ele não consegue jogar. Não porque é que fisicamente ele não consegue. Esse é um cara que aí eu já coloco. Isso, se você for pegar o histórico do Coutinho, em qualquer clube que ele foi, é lesão. Mas ele se ele para um não bom está tempo. lesionado, ele não pode ficar no banco. Né, Então, mas aí esse mesmo cara... ainda não estando no melhor da forma física e técnica dele, o Coutinho tem que jogar sempre. Mas você entende ele veio que para esse isso. jogador... Ele é o nome do VAR. Não adianta, na minha opinião, ele e o Payet, os caras têm que estar em campo. Não, mas eu sei, mas se ele bota tá falando jogador que os para dois marcar não para os jogar caras, junto. mesmo que eles não marquem, os caras resolvem. Eles são Eu sei, Gonçalo, mas... a capacidade técnica para resolver os jogos, para dar as vitórias para o Vasco. Então, esse negócio de falar não pode jogar junto, eu discordo. Não, mas tudo bem, ele Acho não pode que jogar o cara junto. que tem capacidade, ele tem que jogar. O Coutinho... Tem que arrumar uma forma de botar os dois para jogar não, isso aí e não vai, render ele não vai, ofensivamente ele e já conseguir falou que não vai. estruturar, organizar. Ele não vai porque nenhum e nem o o outro tá bem. Ele não vai, pô. Ele não vai fazer isso. Nem o Coutinho tá bem, nem o Payet tá bem. A função Agora, do treinador, se tem amigo, um é cara... preparar os jogadores. Eu sei, Gonçalo, se não mas... tá bem, é porque o treinador não tá conseguindo preparar os caras. Gonçalo, Aí a culpa é do treinador, não é só do jogador. Olha só. O cara que tem que ser poupado nesse time é o Coutinho. E aí ele tem que pegar e falar assim, Coutinho, cara, agora eu tenho que cuidar de você. Ele já tem um histórico já de lesão. Ele já tem, como teve no jogo passado que ele fez o gol, acho que de empate, não, contra o Flamengo que ele fez, não foi? Não, contra o Botafogo Fluminense. Enfim, ele fez o gol, logo em seguida ele já saiu com 15 minutos. Tô com edema. Tá bom, tiraram ele, primeiro tempo. Esse é o cara que tem que ser poupado. Se eles não podem jogar junto, então fala assim, vem cá vocês dois. Eu vou ter que pegar e vou ter que fazer um esquema para vocês dois. Não fazer um esquema para os dois, mas fazer os dois para mim terem vocês dois aqui no nível lá em cima. Claro. Coloca o Coutinho. Payet, esse jogo é você, cara. Ele consegue motivar os dois. Não é que eu tô querendo tirar o Coutinho. É que você, Coutinho, eu tenho que cuidar de você porque senão vai ter lesão. Esse é o cara que tem que cuidar dele. Esse é o cara que tem que falar, isso aqui não tem que ir devagar, porque senão a gente não vai ter ele. Aí sim. Agora, o resto aqui, cara, tem que pegar, vai jogar, cara. É tudo moleque de 29 anos, cara. Todo moleque de 29 anos. Eu tinha 33 anos e não tem como falar isso pra mim, porque aqui tá um cara que jogou e tá um cara que jogou. Teve aí dentro. É 90 minutos, é o mesmo campo, é a mesma bola, é os mesmos campeonatos. Cara, eu fazia 60 jogos no ano. E, como titular, viu? 90 minutos, não saía, não. O que mudou, cara? O que mudou? Para, senhor. Vamos jogar, velho. Para de conversinha, para de Instagram. Só entra no nosso canal, entendeu?
Entra no inscreva canal, lá, se inscreve. tá? É isso aí, amigo. Mas é verdade, Curta, a gente acaba indo um compartilha. pouco na brincadeira, mas nós que fomos jogadores e a gente tem toda a autoridade para falar sobre isso, o que aconteceu dentro do campo e a gente teve dentro de vestiário. Então a gente sabe do que a gente está falando, entendeu? Não, sem dúvida. Acho que o Vasco precisa melhorar em muito e tem que contratar também mais jogadores, né? O Vasco precisa de um zagueiro que possa chegar e falar, ó, a camisa é minha, com liderança, né, para poder liderar ali o setor defensivo. Falta organização defensiva, a transição ofensiva do Vasco, você vê que ainda precisa melhorar muito, né? O Vasco até no início do segundo tempo teve uma chacoalhada lá no vestiário, voltou com mais disposição, com mais vibração e conseguiu até criar algumas situações para poder empatar o jogo, mas depois com as mexidas do Felipe Luiz, a qualidade do elenco do Flamengo, ele fez as trocas, o Flamengo voltou a comandar as ações do jogo e venceu com toda justiça. Fácil, Poderia ser um placar até mais elástico pelas oportunidades que o Flamengo conseguiu criar, né, no último terço do jogo. É que, na verdade, se for falar, foi um baile. Não, não foi, mas o time do Vasco não entendeu o que era o jogo, né? Se a gente for ver posse de bola, 63 pro Flamengo e 37 pro Vasco, entendeu? Chutes no gol, 4. Então, assim, você vê que um time só atacou e um time só se defendeu. Ah, mas por que o Verratti não teve chance? Por que o Vasco não atacou? Só defende, cara. Se Não, você o só Verratti até defende, você não chega. teve um cruzamento na direita no início do segundo tempo que ele cabeceou na trave. Ali faltou sorte, né, pro Verratti ali, que ele poderia ter empatado o jogo. Agora, foi só aqueles primeiros 15 minutos ali no segundo tempo que o Vasco conseguiu, em alguns momentos, superar a marcação do Flamengo para criar situações ofensivas de gol. Tem que melhorar ainda muito e deve melhorar com a sequência, enfim. As pessoas falam, está no início do campeonato. Sim, está no início da temporada. Ok, é natural que as equipes ainda não demonstrem aquele entrosamento que todo torcedor espera que a equipe possa estar jogando nas próximas competições. Mas eu sou da opinião que para você entrosar um time, você tem que botar os melhores para jogar e poupar no segundo tempo. Esse negócio de bota um jogador no banco e bota ele para jogar no segundo tempo, quando o time já está perdendo e tal, isso aí não é a melhor estratégia, na minha opinião. Começa com os melhores, segundo tempo, vou poupar o Coutinho, legal. Vou poupar o Payet, vou poupar. E aí bota a garotada que fica no banco querendo uma oportunidade para entrar, para mostrar serviço. Isso é o melhor, que é o caminho natural, é a melhor estratégia. Agora, você pega os caras consagrados, que podem resolver desde cara, e bota no banco, e depois você não utiliza, por exemplo, o Alex Teixeira, que é um cara que rodado, tem qualidade, tem experiência, está no elenco, está no banco, por que não entra no jogo? Souza. Né? O Souza também, com experiência, enfim. Mas tem que melhorar muito o Vasco e agora é esperar a última rodada do campeonato para saber quais as equipes que vão classificar, né, para as finais da Taça Guanabara e aqueles que vão disputar ali a Taça Rio, que essa sim não tem importância nenhuma, o Botafogo ano passado, e se não classificar para as finais e jogar essa Taça Rio, tem obrigação, tanto o Botafogo quanto o Vasco, de ganharem essa Taça Rio, que essa sim não tem importância, uma taça de consolação, digamos assim, né, amigo? Que foi criada para consolar as equipes pequenas. E Botafogo ou Vasco vencer uma Taça Rio não dá alegria a torcedor nenhum, né? Antes agora do confronto do final de semana, né, Botafogo e Vasco, tem a Copa do Brasil, o Vasco joga com União Rondonópolis às 7h30 da noite. Lembrando que mudou um pouco, mudou o regulamento da Copa do Brasil. Porque antes o empate, né, como o Vasco está jogando na casa do seu adversário, se tivesse o empate, o Vasco já classificaria. Agora o empate vai para os pênaltis. Então já não é mais aquele formato de antes. O Botafogo tem o confronto no meio, né, na quinta-feira, né, Gonçalo? Quinta-feira contra o Racing da Argentina lá. Jogo difícil, porque o Racing tem uma boa equipe, a gente viu, e não deve ter mudado muito em relação à equipe que terminou a temporada no ano passado. E esse é o desafio maior do Botafogo, conseguir colocar os jogadores que
estão ainda no elenco, que jogaram o ano passado, que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores, tendo uma performance que faça o torcedor acreditar que vai ser possível conquistar esse troféu, que eu acho que é importante para a história do clube. Volto a dizer, o Botafogo não deveria priorizar algumas competições ao longo dessa próxima temporada, dessa temporada de 2025. O Botafogo, pelo investimento que fez no ano passado, o investimento que está fazendo esse ano, né? E por ter conquistado a hegemonia do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano, deveria entrar para vencer todas as competições esse ano, independente da importância de cada competição. Mas o Botafogo não pode mais pensar em não dar importância para um campeonato estadual, por exemplo, e fazer o vexame de não classificar para umas semifinais, né, porque vai estar disputando outras competições importantes e a performance sempre vai intimidar o adversário. Se não está apresentando uma boa performance, o adversário não respeita. E a dificuldade para o Botafogo vencer o Racing vai ser justamente essa, né, de jogar contra uma equipe que está analisando o atual momento do Botafogo e não vai respeitar como deveria respeitar se o Botafogo tivesse ali nas cabeças do campeonato estadual, mantendo a hegemonia que terminou conquistando no ano passado. É isso aí. E o Vasco, né, os confrontos do Vasco, eu falei 7h30 da noite, mas só que é o seguinte, é o horário de Orlando aqui, 7h30 da noite. No Brasil já é às 9h30 da noite o jogo. O Vasco tem esse jogo pela Copa do Brasil, Botafogo no final de semana, aí já começa o Campeonato Brasileiro, hein? Aí já pega já o Santos e o Corinthians logo seguida. É começo do Vasco. Ah, Senhor! Então, vida dura pro Vasco aí. E vamos ver quem vai levar melhor, hein, Gonçalves? No final de semana, hein? Se esse Vasco aprontar... eu gostava de fazer gol no Vasco, viu? Calma aí, Vasco, Gonçalo, Botafogo, fez era um bom. gol só, o que eu tenho que Era ouvir. bom. Olha o que eu vai fazer o quê? Ô, Júlio, cadê meus gols, velho? Fez gol do Cadê título, meus né? gols? Tem que botar Cara, aí. tem que Gol do falar aqui com título o Júlio, de com o cabeça, Cláudio, da Taça porque tá Guanabara. difícil, só coloca... Tá jogando contra, né? Deixa pra mim, esses flamenguistas. Só tem flamenguista Não, aqui. semana passada a gente colocou o gol e vamos colocar de novo, né? Porque é sempre bom a gente rever e pode inspirar o torcedor botafoguense, já que é um jogo importante. E, infelizmente, o Botafogo tem que vencer o Vasco e ainda depender de tropeços de Madureira e Fluminense para se classificar. Né? É isso aí. E, Gonçalo, não podemos parar de, né, antes de encerrar o Canal Clássico, a gente tem que falar um pouquinho do Neymar, né? Ver o jogo, tá melhor, hein? Aí fala de poupar. O homem ficou quase 2 anos sem jogar, velho. E aí vem melhorando, então. não joga um pouquinho mais aqui, joga um pouquinho mais. E aí, o que você acha? Vai ser convocado melhorar, ou não? Vai, né? Só vai melhorar se jogar. O jogador só consegue jogando, melhorar se jogar. E você viu, o primeiro jogo dele foi mais ou menos, o segundo já mostrou uma performance melhor e ontem foi melhor. Foi melhor. Né? Ontem ele fez jogadas que nós estamos acostumados a ele. Inclusive a jogada que ele sofreu o pênalti foi... Depois de 13 anos ele faz foi gol. jogada lá Neymar, aquele lance, o improvável, né? Muito fácil, né? Você vê? Facilidade de driblar e dentro da área, o toque de primeira, bateu o pênalti com a maestria que a gente sabe que ele é capaz. E, enfim, Neymar, cada jogo que passa, é o tal negócio. O cara precisa jogar. Para o jogador alcançar o melhor da sua performance, ele precisa jogar. Não adianta pegar agora, não, Neymar, então você está sofrendo muita pancada, né? Porque os caras lá em São Paulo estão dando nele. Ninguém respeita, não, amigo. Mas depois a turma vai tirar foto, velho. Pois é. É isso. Isso é o futebol. Os caras chegam e ele junto tem que nele, aguentar. chegam com tudo nele e depois não pede para tirar foto. É isso aí. Mas é o tal negócio. Ele só vai alcançar o nível que se espera da performance dele, que nós sabemos que ele é capaz de apresentar jogando. E é isso que os outros clubes, principalmente no futebol brasileiro como um todo, tem que entender isso. Não adianta o treinador querer poupar os craques do time pela idade ou porque está no início da temporada. Tem que botar os caras para jogar, amigo. Gonçalo, antes de acabar aqui, falar um até logo para a galera. Eu queria mostrar essas camisetas aqui, que é uma das minhas coleções que eu tenho. O Gonçalves tem bastante, mas o Gonçalves, ó,
Difícil. Pra mim é mais Não, importante eu quero essa mostrar aqui, aqui, ó. porque essa O daqui... torcedor botafoguense sabe disso. Essa aqui, o ó. quanto representa essa camisa da 7up ali. Essa daqui eu ganhei ontem, do Rica, da Atleta. Rica, valeu. E só não trouxe assinado, né? Aqui, ó. Do Romário. Jogou contra, não jogou não com o América? Não. Não chegou a jogar? Não, joguei várias vezes contra o América, mas o Romário estava em outros clubes, né? Hoje o Romário é o presidente do América. Vamos ver se você jogou contra algum desses aqui. Essa aqui eu ganhei do Oscar, de São Paulo, que esteve aqui na Florida Cup. Também não? Não joguei não. Vamos ver aqui então. Do Palmeiras, do Luan. Luan também não. Você gosta dele? Não, eu gosto como zagueiro. Não esse aqui eu acho que sim, hein? Não sei se você gostar disso aqui. Essa é a do Santos. Uma camisa... Vocês vão assinar a bola e sortear. Não, vamos... Aqui, ó. Essa é a do Santos, do Renato, o volante meia. Renato Volante, também não é da minha época. Não é não? Mostra aí, Gonçalo. Mostra aí agora. Agora eu só deixei essa aqui para mim é a mais importante, né? Para o torcedor botafoguense. Essa é a do Campeonato Brasileiro de 95. Então, uma camisa histórica, né? Porque representou ali o primeiro título conquistado pelo Botafogo nesse modelo atual do Campeonato Brasileiro, que foi inaugurado em 1971. Né? O Botafogo só foi conseguir ser campeão brasileiro com a minha geração em 95. As outras camisas eu não vou mostrar não, porque... Nem pega. Se bem que assim, eu tenho muito respeito... Coloquei do lado do Gonçalo, muito respeito Gonçalo. Por essa camisa aqui, porque foi onde eu comecei a minha carreira, onde eu aprendi a formar a minha mentalidade vencedora. Tive a oportunidade de jogar ao lado de grandes craques do futebol brasileiro e mundial, né, com reconhecimento mundial. Que então, no momento é o melhor, que está jogando melhor no Rio de Janeiro é esse time. É o Flamengo, sem dúvida. Respeito máximo ao que Flamengo e também tem que respeito falar, pelo aqui não Fluminense. vamos enganar ninguém não. Aqui, Respeito pelo não Fluminense, pela tradição, né? A gente sempre respeitou e vamos sempre respeitar todos os grandes clubes do futebol carioca, apesar dessa rivalidade que faz parte do carioca, né? Os clássicos, né? Por isso o motivo do canal Clássico, da gente estar trazendo aqui para vocês essa tradição, né? Entre os clubes do futebol, os principais clubes do futebol brasileiro. Então, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Nós vamos estar aqui toda segunda-feira analisando as rodadas dos campeonatos estaduais e principalmente falando dos grandes clássicos entre os clubes do Rio e do futebol brasileiro. Boa, Gonçalves. E, ó, falando para vocês, né, o Cláudio me falou aqui, o diretor já me falou que agora a gente vai ter uma bola que nós vamos pegar, autografar com os convidados. E vamos sortear toda né? semana? Não, isso aí, eu acho que a gente vai pegar bastante assinatura aqui dos jogadores que passarem com a gente aqui no canal Clássico na Resenha. E depois vai sortear, mas para isso tem que se inscrever. Para ganhar a bola depois, tem que se inscrever no canal. Acho que a gente vai ter uma meta aí para alcançar, para sortear a bola. Bom, gente, tá encerrando, estamos chegando ao final de mais um clássico aqui na Boi Brasil. Né, Cláudio? Hã? Já deu nossa estadia aqui? Ou vamos Não, tá bom. Não? Vamos voltar, né? Que é a nossa casa, né, velho? Sem dúvida. Essa é a casa dos boleiros aqui em Orlando. Que é a nossa casa. Nossa, que vença o melhor no final de semana, hein? E segunda que vem vamos estar aqui repercutindo a última rodada do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, né, com os finalistas definidos e os que vão disputar a Taça Rio, que na verdade não vale nada, essa que é a realidade. Mas vamos estar juntos, gente. Forte abraço. Galera. Valeu, grande abraço. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Você quer andar no estilo? Então eu vou dar uma dica para você. Venha conhecer a X-Look, a marca que cresce cada vez mais, com diversas variedades de camisetas e bonés. Acesse o QR Code que está no canto de sua tela e confere lá. Você quer andar no estilo? Venha conhecer a X-Look. Infoprodutor, procurando uma maneira de escalar sua operação e aumentar as suas vendas? Conheça o Nova. Tudo o que você precisa em uma única ferramenta. A plataforma completa do Infoprodutor. É tudo online. Split de vendas, checkout, pagamentos e recebimentos, notas fiscais, estornos, extratos e muito mais. Acesse agora mesmo nova.money e fale com o nosso time.
Nova.